Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje eu, Rafael Prasicalite, tudo bom, Rafa? Fala, Fugu. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Estamos aqui gravando uma pauta das nossas elucubrações da vida, né? Nossas filosofias, em plena segunda-feira, né? Ou seja, a gente está atrasado com o material, então a gente está gravando agora, tá? E a gente vai conversar um pouquinho de alguma coisa muito interessante, na real, que é o processo de autonomia profissional, né? Então, é uma pauta que é muito legal de conversar, e a gente vai tentar passar por diversos aspectos, desde aspectos mais clínicos, né, de como você clínico é autônomo com o seu paciente, desde você que está querendo uma vida acadêmica, tentando também ganhar uma autonomia e ganhar uma posição dentro do ambiente que você vive, né? Então, são coisas muito interessantes. Então, Rafa, você quer contextualizar de alguma forma? Acho que você pode começar aí e a gente vai puxando aí todo o nosso roteiro que a gente não fez. Na verdade, essa pauta ela surgiu aí por alguns relatos que a gente tem recebido, né, sobre pessoas que acompanham nosso conteúdo, escutam nosso canal de podcast ou acompanham o portal Fisiortopedia, e que normalmente são pessoas que estão fora aqui no Brasil dos eixos das grandes capitais, estão em cidades onde muitas vezes o acesso a cursos de formação, a cursos de extensão que seja, é difícil, e também profissionais que estão fora do país, mas que conseguem, estão nos seguindo e discutindo coisas legais com a gente e falando que também estão se sentindo mais, tendo mais acesso à informação, né? Como se a democratização da informação esteja acontecendo agora. E não só por uma iniciativa nossa do portal, mas pelo momento, né? Eu acho que ao longo da pandemia isso foi um comentário de muita gente, né? De que bom, teve uma enxurrada de live, mas também teve uma enxurrada de produtoras de conteúdo, de cursos online, uma mudança de paradigma das pessoas vendo que o online é uma via, e é uma via de você se manter atualizado, adquirir novas habilidades de uma forma rápida, precisa, pontual. Então, essa pauta surge um pouco dessa percepção nossa, né, de que talvez aconteceu um grande experimento social ao longo da pandemia, que foi o fato das pessoas perderem um pouco do preconceito com o online para se atualizarem, para estudarem, para entenderem o que está acontecendo, e, na verdade, talvez descobrirem que, longe de ser inferior ao presencial, né, o online oferece oportunidades de aprendizado, talvez, que a gente não teria de outra forma, né? Legal. Eu vou um pouquinho antes ali, até falar, eu acho que até na época que a gente não tinha a internet tão clara, né? A questão da autonomia profissional era uma coisa muito interessante que ela mistura um pouquinho, acho que, de umas características pessoais, né, do profissional em si, aonde o quão confiante ele consegue se sentir e o que seria que daria essa confiança para ele, né? O Rafa falou de um cenário mais avançado, que eu acho que a gente vai voltar um pouquinho mais para frente, mas eu acho legal até a gente conversar, né? O Rafa eu considero um ótimo exemplo disso. Vocês já viram como ele gravou o podcast com a Ana Maria, né? Sobre barreiras e como a gente aprender coisas novas e diferentes, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver de muito do que o Rafa falou com a Ana, para você no dia a dia ter confiança do que está acontecendo na sua frente, sem você se assustar de uma forma que te iniba, que te bloqueie, que você não consiga agir, né? Então, outro exemplo que eu gosto muito de citar em relação à autonomia seria, no caso, o Caio, que, né, foi o meu, eu diria, meu mentor aí durante somente o começo da carreira, aonde eu via um cara que realmente sentava a bunda, se enfurnava lá na sala dele e só saía quando ele sabia, tinha lido uns 5 livros do mesmo assunto, né? Então, nessa hora eu começo a ver um processo de o que, que é você aprofundar um assunto, né? Então, puxando um pouco do que o Rafa falou, eu acho que hoje a gente está num cenário onde a gente aprende muita coisa superficialmente, aonde de certa forma é interessante que está sendo popularizado, né? Muitas falas como dor não é igual a lesão, o exame de imagem não diz o diagnóstico do paciente, a gente tem que rever todo o conceitual e aspectos psicológicos e como que a gente atua. Então tem várias coisas que eu acho que estão realmente numa certa trend, né? Numa certa onda,
que está facilitando por causa dessa questão da distância e das lives e dos produtores de conteúdo, de informações que saem repetidas, né? Só que, como a gente está falando disso, a gente está tentando também entender um pouco de onde que vem todas essas informações. Então, você como profissional, que você precisa lidar com aquele caso específico do seu paciente, você com essa superficialidade do conteúdo, você talvez não consiga lidar necessariamente com todas as individualidades do caso clínico. E aí eu acho que nessa hora é muito importante que para quem está no consultório, entender como que você transferiria ou como você uniria a informação que tem lá na frente, naquela discussão, né? Algumas, de certa forma, eu diria que estão corriqueiras, né? Para o que você está realmente no seu dia a dia. Porque tem muitas vezes que você tem um discurso que aceita o que está sendo falado, mas sua prática mudou muito pouco, né? Então, eu acho que essa transferência, ela é uma situação muito interessante para a gente ter autonomia e ter mudança com o que está vindo, de certa forma, novo, né? E aí, até vou pedir para o Rafa falar mais brevemente, porque a gente já conversou algumas vezes, sobre como que era o Rafa inquieto desde a faculdade até esse processo que o Rafa virou, de certa forma, um supervisor do HC, né? E como que era esse processo teu, assim, para você se sentir confiante como profissional da saúde? Eu acho que tem alguns estilos, né, Primeiro, acho que todo profissional é uma das coisas muito legais que a Ana Maria fala muito, né, no quadro do Aprender a Ensinar, é a ideia de características do profissional de saúde. Eu acho que confiança, todo mundo concorda, né? A gente passar confiança no que a gente está fazendo talvez seja uma das principais características aí de um profissional de saúde. Por mais que talvez essa confiança seja infundada, é uma característica de um profissional de saúde falar com confiança, né? E eu acho que os processos pelos quais as pessoas sentem confiança mudam muito de pessoa para pessoa, né? Então, o Foucault brinca comigo, né? Mas eu tenho um perfil parecido com o Caio, né? O Caio que a gente fala, participou de um podcast, inclusive, a Bioestatística Além dos Números, se eu não me engano, um podcast muito legal, quem quiser dar uma conferida lá. Mas a minha estratégia de adquirir confiança ou de estudar sempre foi muito parecida. Eu sempre estudei assim até esgotar o assunto de uma forma muito aprofundada. Quando eu sentia que eu meio que conseguia entender do assunto de cabo a rabo ou de uma condição de epidemiologia, fatores prognósticos, história natural, tratamentos disponíveis, mecanismo. Quando eu conseguia entender sobre o todo, eu me sentia confiante, até eu desencanava do assunto, na verdade. Então, ao longo do tempo, muito do meu processo de estudo foi disso, assim, ficar frenético de estudar algumas coisas, esgotar o assunto ou até onde eu achava que eu estava bom, e aí eu entendi, falava ok, mudava meu interesse de estudo, né? Até hoje, essa é um pouco da minha forma de aprender. Eu vou indo muito por motivação. Acho que a diferença com o processo de amadurecimento é que eu descobri como criar motivações para coisas que eu sei que eu preciso para aquele momento. Então, hoje, talvez o meu principal drive de motivação seja assim, olhar para perspectivas futuras. Eu entendo as características que são necessárias para eu chegar ali e eu me motivo a estudar aquelas coisas porque eu sei que aquilo vai ter uma aplicação a curto ou médio prazo para mim, assim. Eu não fico mais deixando minha motivação de estudar qualquer coisa acontecer. Então, eu direcionei isso ao longo do tempo, né? Mas sempre foi assim, eu acho que ainda tem alguma coisa disso em mim. Não, muito bom. E eu acho que é um processo interessante, né? Porque por isso que eu estou falando, né? A gente está num processo da gente facilitar todo o conteúdo para muita gente, né? Então, o fisiortopedia tem essa característica. Vocês percebem que os valores que a gente tem no mercado, eles são bem abaixo e, de certa forma, muita gente critica, tem muita gente que gosta. E a gente sabe diretamente que o conteúdo, cada vez mais, que até está alimentando a gente a manter nosso produto dessa forma, tem a ver com como que a gente está chegando e para quem que a gente está chegando, né? Então, uma população, de certa forma, carente de conteúdo com mais qualidade. Então, a gente está num grande centro e a gente está tentando levar essas reflexões para fora dos grandes centros, né? Então, lugares mais distantes, norte, nordeste, interiores das grandes capitais, né? E isso é uma das coisas que alimentam muito a nossa forma de reger todo o processo, né? E um episódio como esse, ele na real ele tem a ver com um próximo passo disso tudo. Legal, a informação chegou, mas não é para parar aí, né? Então, uma grande questão, e tem um post que eu nunca lembro de quem que faz isso, que não confie no que eu falo, né? Estude o que eu falo,
né? Para você realmente tentar aprofundar, entender de onde que a gente tirou essa informação. Porque é isso que eu estou falando da informação que vai passando, de certa forma, e você não consegue ter uma confiança, literalmente, da sua fala. A sua confiança vem porque você leu de alguém que você confia, que não tem problema nenhum disso acontecer. Mas você, e aí eu converso muito com a Thaís Chaves sobre isso, né? Tá se perdendo um pouco a capacidade de sentar a bunda e estudar, o literal, né? Então, sentar a bunda e ler as coisas, os materiais, e saber se a informação que foi falada durante as aulas realmente estava escrito daquela forma. Porque, num geral, toda aula que eu, Rafa, qualquer pessoa dá, ele nada mais é do que a nossa conclusão sobre o assunto, a nossa perspectiva sobre o assunto. Então, ele não deixa de ter seu formato de telefone sem fio, né? Então, nessa coisa do telefone sem fio, é um autor que escreveu, então ele teve que passar por um processo de escrita, teve todas as revisões de todos os autores, e aí teve processo de submissão, e aí eu li e interpretei de uma forma específica e extraí em pontos específicos do paper que são interessantes junto do cenário que a gente tem dentro do Brasil ou do que eu já vivi, né? E você provavelmente vai estar lendo um paper, vendo uma aula, e aí você fica sempre se pensando, que é um pouco do que o Rafa falou, tem que fazer sentido para a sua realidade, tem que fazer sentido para você, e você realmente conseguir colocar isso em prática envolve toda essa sua capacidade de pegar a informação e ter essa confiança de você transferir para o seu consultório, né? Então, essa capacidade de estudo é um dos grandes pontos de você falar assim, ok, agora eu consigo Sim. discernir a informação se ela é melhor ou pior, né? E aí eu vou puxar para o Rafa refletir em cima disso e também até falar o processo de como que ele começou a amadurecer a leitura, né? Das fontes que ele, se ele mudou, né? As fontes que ele estudava e para o que ele estuda hoje e como esse processo de amadurecimento acaba acontecendo, né? E eu acho que as pessoas, no geral, né, a gente talvez tenha que, como toda mudança, a gente tende a ir de um extremo para o outro. Então, eu acho que uma mudança para a digitalização e para as pessoas verem um acesso, né, à informação através de mídias sociais, YouTube, aulas, a digitalização, EAD, tudo isso aconteceu muito rápido agora nos últimos meses e eu acho que a gente tem que também relativizar um pouco isso, né, da onde a gente bebe da água, né, de um conhecimento específico. Eu não estou falando só de selecionar os conteudistas ou os facilitadores, isso é importante. Mas assim, não dá para toda a tua atualização acontecer por facilitadores, né? Eu acho que assim, a função do facilitador é como o Foucault falou, ele pega a literatura, uma literatura ou talvez uma fonte de conhecimento que ele tem um pouco mais de afinidade para lidar, um assunto que ele tem mais afinidade para falar, ele estuda e ele acaba te entregando isso de uma forma um pouco mais deglutível, né? Uma forma um pouco mais fácil de se compreender. Só que a pauta é dele, a produção de conteúdo é de acordo com o que faz sentido para ele, não necessariamente isso faz sentido para você. E muitas vezes é o que o Foucault falou, vai ser uma discussão muito superficial. Talvez a gente esteja num cenário que eu acho que está acontecendo agora com várias coisas, onde a gente sabe muito sobre muito, mas na prática sabe pouco como mudar a nossa prática com base nessa informação. Talvez seja o primeiro ponto para a gente pensar, né? A informação pela informação, ela talvez não mude decisão clínica, ela não te ajude a tomar decisões melhores, né? E aí talvez a gente tenha que entender como extrair do online coisas além só de ficar consumindo muito e muito, muito conteúdo, né? Uhum. Talvez, isso, inclusive, enfim, aí indo para a parte da neurociência e para a parte de comportamento, tem um ponto ótimo de informação, né? Quando você não tem nenhuma informação para tomar uma decisão, isso é péssimo. Uhum. Você vai tomar decisão com base nos seus vieses, com base na sua experiência passada, mas é o que você tem. Mas quando você tem muita informação, isso também te cega, isso também te atrapalha, né? Uhum. Existe um ponto ótimo ali de informação sobre uma coisa para te ajudar. Talvez a gente esteja no momento onde a gente está lá no extremo do excesso, né? Sim, com certeza. E além desse extremo do excesso, né, eu acho que tem uma questão assim, não é só o online, né? Eu acho que também é o conteúdo de um livro, de um artigo, da nossa formação, né? Eh, Vamos contextualizar que
né? A gente tem conversado muito e vira e mexe a gente troca essas informações e a gente está se informando sem conhecer o que era, foi um capande da vida. Então, assim, o contexto histórico das coisas estão se perdendo. E é uma coisa que é muito ruim. Então, para você ter uma autonomia de confiança até também, na minha opinião, você precisa saber fazer essa busca, mas essa busca da história do processo até ele chegar nesse ponto que chegou, né? Então, como que foi essa evolução histórica da informação até chegar nos pontos atuais, né? Quais foram as mudanças e quais foram os cutoffs, sei lá, os grandes, tem uma palavra que o Rafa sempre fala que eu esqueci agora, mas esses Marcos, né? Esses são grandes marcos, né? marcos. Eu ia falar uma palavra em inglês, né? A gente é startupeiro, né, Rafa? É, mudanças de cenário, né? Então, assim, quais são esses momentos históricos de cada doença, patologia, cenários da reabilitação que realmente fazem esses marcos para realmente fazer diferença e mudar a direção da reabilitação, né? Isso é uma coisa que é muito importante a gente estudar como profissional para a gente conseguir entender como é que está o processo, né? E o Rafa falou também de algumas coisas legais, e assim, esse conteúdo que chega de forma muito Fácil, né? deglutível aí, né, mais fácil, ele passa por um processo muito intenso. Então, eu sempre uso de exemplo o Léo Ávila, né? Nada mais é do que o cara encontrou uma forma dele manter seus estudos e uma motivação é a produção de conteúdo dele. Então, eu sei o quanto que aquele menino estuda, né? E o quão hard é o processo dele, para ele literalmente levar esse conteúdo de forma tão interessante e de uma certa forma, às vezes, simplificada, né? Tem vezes que eu olho e eu vejo um conteúdo que está um pouco mais extenso, mas eu imagino essa dificuldade, muitas vezes, de você conseguir peneirar e chegar de uma mensagem simplificada, até porque a capacidade de interpretação talvez se perca, porque naquele processo que a gente conversou do podcast de mídia social, esse processo muito informativo, ele tira um pouco de todo o cenário, porque ele E fica na daí, informação pronta, né? Ele não chega à reflexão. Então, assim, isso é uma das coisas que é interessante. Então, para nossa autonomia, eu diria que essa capacidade de você ler o texto e refletir sobre ele é muito importante. Quando eu falo refletir, eu não estou falando de você. É uma crítica, você tem que criticar, mas você tem que saber fazer críticas construtivas, que é um cenário que, na minha opinião, se perdeu também no profissional, porque aquela informação está certa ou está errada. Falar assim, pô, essa informação ela é interessante, ela vale para alguns cenários. Quais cenários seriam esses, por exemplo? Né? Então, assim, ele simplificou aquela informação do paper para isso de uma forma que, né, senão fica tudo um grande depende, né? Que também sim. é vazio. Mas é muito interessante pensar que aquela informação ela tem que sempre ser refletida e isso vai puxando uma linha meio infinita, até diria, né? Por isso que a gente aqui chega no nosso podcast e fica aqui falando, 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 porque literalmente nada mais que isso, né? Uma reflexão, né? É uma coisa muito interessante. Eu acompanho o processo de pesquisa da Santa Casa, dos alunos, e recentemente tiveram algumas qualificações, e eu falei um pouco disso para eles, né? Que eles estavam defendendo, né, seus trabalhos e sentiam uma ausência de eles refletirem de forma mais, diria, profunda os próprios assuntos que eles estão estudando, né? Não só de uma coisa mais técnica e não só falar mais do mesmo. Então, são situações que são bem interessantes. E aí eu vou questionar o Rafa, vamos ver se ele consegue rapidamente organizar um pouco, algum passo a passo para o cara conseguir pegar uma informação interessante, ter uma fonte interessante e como ele seguiria com aquela informação para ela realmente acontecer de uma forma prática, né? Eu acho que tem um ponto até, só antes de eu falar isso aí que você me pediu para falar, Foucault, que vem antes disso, que eu concordo com você, eu acho que a gente talvez tenha que balancear algumas coisas, né? Então, de um lado, o meio online trouxe uma democratização da informação. Acho que as pessoas hoje têm acesso ou oportunidade de acesso iguais à informação, e a conteúdo e tudo mais. Por outro lado, talvez a gente esteja vivendo o ápice do admirável mundo novo, onde o excesso de informação, na verdade, faz com que as pessoas percam o seu discernimento, porque é isso. Eu acho que, assim, a gente sabe que o processo de aprendizado é um processo principalmente de autocrítica e de reflexão.
E quando você só bebe informação ou só recebe informação e assume como verdade aquilo, e na verdade os teus argumentos começam a ser argumentos de outros que você mal e mal refletiu, conseguiu construir uma linha de raciocínio em cima, ah, a gente acaba perdendo um pouco, talvez, isso está acontecendo com certeza, está acontecendo entre profissionais de nível superior, está acontecendo na população como um todo. As pessoas estão perdendo a capacidade de arguir, ou de discutir, ou de argumentar, ou de conseguir entender que, olha, caramba, nessa linha aqui de raciocínio, isso aqui faz sentido, realmente isso não faz, e aí juntos construir algo melhor, que talvez seja uma das principais características da nossa espécie, né? Conseguir do atrito de ideias construir algo maior do que as ideias que estavam ali inicialmente, né? E aí quando Uhum. a gente só pega informação e joga uma contra a outra e vira dicotômico, certo, errado, sim ou não, é ou não é, a gente perde isso. A gente perde essa capacidade de construir pelo atrito de ideias algo maior ou melhor do que as partes, né? E eu sinto muita falta disso, assim. E olha que eu e o Foucault, a gente está no meio acadêmico e isso deveria, né, a gente espera, a gente olha para o meio acadêmico como um lugar onde acontece mais isso, mas mesmo no meio acadêmico a gente vê que essa reflexão está sendo perdida, né? E talvez a gente tenha que, com o online, começar a resgatar e relativizar coisas que a gente sabe que funcionam. Então, no próprio podcast da Ana, ela já trouxe coisas sobre peer learning, por exemplo, que é o aprendizado em pares. É muito rico. O peer learning é muito rico, assim, a gente consegue extrair muita coisa legal do peer learning. E talvez a gente consiga fazer adaptações para que no online isso funcione muito bem também. E aí a gente vai ter que resgatar isso, né? E o peer learning não é você chegar naquele influencer que você admira, jogar um caso para ele mal e mal conseguir entender e participar do seu processo, sabendo quem você é, falar 3 palavras e você assumir isso como verdade e aplicar no seu paciente. Isso não é peer learning. Uhum. Peer learning é ter uma pessoa, né, Só mais experiente. aproveitar, Rafa, isso é muito legal que você falou, porque eu acho que toda vez que alguém já me mandou algum caso, sempre me sinto o tio do churrasco, porque você joga aquela mensagem meio reflexiva, sem grandes respostas, né? Porque é um pouco disso. Vocês podem me mandar quantos casos vocês quiserem. Eu sempre vou tentar colocar alguns cenários para entender se vocês olharem ou não. Porque eu sei que muita gente vai esperar o protocolo de tipo, como é que eu faço isso? Para onde que eu vou? E assim, eu só tenho que conseguir fazer expandir o que você vai olhar e você refletir o que você talvez já tenha visto. Mas ninguém vai saber mais do seu caso do que você. Porque é você que está vendo o paciente lá na tua frente, né? Então, assim, a gente tem até um certo ponto uma capacidade de conseguir te ajudar. E ela precisa dessa mínima tua autonomia para você pegar a minha informação e saber se virar com aquilo ou não, tá? Então, isso é um ponto muito legal, por isso que eu quis cortar o Rafa rapidinho. Por favor, Rafa. Eu acho que talvez a gente tenha que, de novo, né, resgatar coisa e relativizar algumas coisas do online, porque a gente vai muito bem em pequenas comunidades de pessoas que se conhecem, talvez conheçam muito bem as características um do outro e possam dar opinião. Isso não precisa ser vertical, não precisa ser uma relação verticalizada. Mas o jeito que as coisas acontecem hoje com os produtores de conteúdo e facilitadores é verticalizado. A gente não tem um peer learning, quando você pede uma opinião para alguém, ele te dá 3 mensagens ali do que ele faria. Ele não está refletindo muito bem sobre o caso, ele mal te conhece, ele realmente vai fazer o que o Foucault falou. Às vezes te dá um direcionamento com base no que a gente de fora acha que pode estar faltando, mas a gente pode melhorar muito mais isso, né? Então, eu acho que assim, todo mundo tem que começar a entender que beber conteúdo dos facilitadores é um baita atalho, porque vão ser pessoas que muitas vezes não vão saber muito sobre o assunto e vão poder te dar um conteúdo mastigado de uma forma muito acessível. Mas a gente também vai precisar de momentos onde a gente aprofunda esse conhecimento, onde a gente vai beber da fonte, tirar nossas próprias conclusões, momentos onde a gente tem a oportunidade de ser reflexivo e principalmente, né, gente, aprendizado só faz sentido se ele tiver uma motivação para algo, né? O aprender por aprender, o estudar por estudar, não tem nem isso nem tende a ficar retido muito bem na nossa memória, né? Sem Uhum. fatores emocionais ou uma motivação muito forte para aprender, a gente acaba não tendo o nosso cérebro não consegue consolidar aquela memória tão fácil. Então, eu acho que talvez a gente tenha que aprender a usar essa oportunidade do online, todas as portas que ele está abrindo para a gente,
para a gente extrair o melhor para cada um, né? Porque isso é uma coisa que o online permite. Se eu estou numa sala de aula com 80 pessoas, 100 pessoas, por mais que eu seja, sei lá, um excelente professor, por mais que você seja um excelente professor, quanto você consegue individualizar a experiência de aprendizado de acordo com o nível de cada um e com as motivações, anseios e momento de cada um? Isso é quase impossível, mas o online permite isso. E a gente não está nem falando ainda de inteligência artificial nem nada do gênero. Só o fato de ser online permite com que as pessoas peguem informações diferentes sobre a mesma coisa e aprendam sobre a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, eu acho que talvez não é uma crítica que a gente está fazendo aqui ao status quo de como a gente está aprendendo com online, mas como toda mudança, eu acho que a gente tem que refletir sobre para onde ela está indo, né? E quais são as consequências disso, assim. Porque, para mim, olhando de fora, me parece a gente tem uma tendência muito grande com esse consumo superficial de conhecimento, de, na verdade, perder a nossa identidade como pessoa e, na verdade, começar a seguir várias pessoas que não são gurus. Os bons facilitadores não são gurus, mas também você não está refletindo sobre aquela informação que está sendo passada para você. Eu acho que é complexo a gente achar um meio do caminho entre tudo isso aí, mas é necessário a gente começar a refletir sobre isso, né? Sim, total. Não, até porque, né, Rafa, é um processo assim, é natural que a gente siga fluxos, né? Então, é uma tendência humana e muito mais economia de energia para a gente, né? A gente simplesmente seguir o jogo. Então, toca o jogo aí, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Tem uma coisa muito fácil aqui na minha mão que eu consigo ficar dando scroll e vendo o que está rolando. Eu deixo aqui tocando um monte de story, vai vindo um monte de informação, né? Mas é literal, a gente para muito pouco para pegar essa informação em excesso e refletir. Então não dá tempo de você refletir, né? Toda vez eu mesmo estou atrasado dos podcasts da Ana Maria, porque são podcasts que me fazem parar para escutar uma forma diferente. Não é que eu vou, tipo, tá lavando a casa e conseguir escutar de uma forma super fácil, porque é um conteúdo que me atrai, não só porque é da Ana Maria, nem só porque é do Ortopedia, mas ele me atrai no sentido de, tipo, aqui eu tenho que tomar nota. Aqui não é uma informação que vai passar, né? Ou um podcast como o nosso que a gente grava, ele é muito mais fácil de eu lavar a minha casa, por exemplo. Porque é uma informação que eu vou estar realmente fazendo outra dupla tarefa e eu não preciso estar num foco do tipo, aqui são um pouco mais, né? Nossas brisas mesmo, rotineiras do dia a dia. Mas, literalmente, pega a informação que a gente está passando, reflita, entenda como essa pessoa que você segue, num geral, ela também chegou nessa informação, né? Eu gosto muito de passar um processo que, dentro da manutenção do fisiortopedia, a gente literalmente tinha um início aonde, teoricamente, todo o programa era para ser focado na minha imagem, né? E isso tem muito a ver com as estratégias de marketing digital, que é realmente você precisa ter uma pessoa de credibilidade, afim, não sei o quê, mas para mim nunca fez sentido, porque é muito. Eu me sinto muito limitado. Então, assim, eu não acho que eu conseguiria levar por tanto tempo, né, uma imagem tanto em alto nível de tantos assuntos diferentes do que é a proposta do fisioterapia. Diferente de uma pessoa, por exemplo, como o Léo, onde ele está focado em assuntos de dor, né? E todo o processo da neurofisiologia, neurobiologia. Então, assim, é um cara que tá para isso e ele tá afunilado. Então, são propostas muito diferentes. Numa proposta generalista, é impossível eu ter 14 módulos no Fisiortopedia onde eu saberia falar com excelência. Então, eu faço questão do nosso programa ter uma cara, mais caras, na real. Então, o máximo que eu posso, eu jogo o Rafa para falar, a Naira, Ana Maria, o Hélio, Renato, e quem estiver junto, porque facilita para essa informação chegar de formatos diferentes. Então, dentro da nossa proposta também tem um pouco disso, né? Então, eu gosto de falar um pouco desse bastidor, porque ele não é só do tipo, eu chamo a Ana Maria porque ela é blogueira, né? Não. Assim, ela fala das mesmas coisas muitas vezes, com outro background e com uma outra busca. Então, isso é muito rico, né? Você ter várias pessoas dentro do mesmo lugar que falam diferente. Então, até considero hoje um dos pontos fortes do Fisiortopedia essa questão de ter mais vozes, e quanto mais vozes diferentes, melhor, na minha opinião, né? Lógico que a gente vai ter que ter uma base meio parecida para também não destoar muito, né, grotescamente,
mas eu acho isso totalmente essencial em toda a proposta que vocês possam estar vendo por aí, né? E não seguindo uma linha única. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Rafa? A gente está indo aí pelos nossos 30 minutos, então dá para dar um fechamento mais com calma. Quando é nós dois falando, a gente consegue controlar o tempo, né? Então, por É, favor. eu- de novo, né? Eu acho que essa pauta surgiu um pouco de vários relatos muito legais que a gente recebeu de pessoas que estavam se sentindo muito afastadas, né? Apesar de a gente falar, pô, mas a informação tá aí, a gente hoje, o PubMed tá aí, a gente consegue achar informações muito fácil, mas mesmo assim, né? Nós somos seres sociais, a gente gosta de interagir com outras pessoas e a gente precisa de múltiplas fontes de informação para a gente talvez consiga ganhar essa autonomia, essa confiança profissional. Então, a gente vivencia isso nos bastidores do Fisiortopedia, né? Vários relatos muito legais de pessoas que se sentem super acolhidas, que sentem que agora elas fazem parte da comunidade, né? Que elas sentem pertencimento pela profissão, elas não se sentem mais, por exemplo, como se elas estivessem de fora das atualizações, elas não estão sabendo o que está acontecendo. Que talvez fosse uma coisa muito comum, né? Todo mundo tem essa coisa do pertencimento, de sentir que não pertence, e que tem alguma elite que sabe muito sobre tudo e está super atualizada, né? Então eu acho que a internet, o boom que a gente teve agora durante a pandemia, por um lado, trouxe muita inclusividade para as pessoas, mas, por outro lado, a gente tem que começar a refletir sobre a superficialidade, talvez, desse processo de estar atualizado e o que é estar atualizado, né? Então, vamos lembrar que informação e estudo tem um objetivo. A ideia do lifelong learning, ela não é saber aprender a estudar tudo o tempo todo sobre tudo, né? A ideia, na verdade, a proposta do lifelong learning é aprendizado contínuo ao longo da vida, para coisas que você precisa solucionar naquele momento. É sair daquela postura passiva de falar, eu não faço aquilo porque eu não sei, então eu só sei fazer desse jeito, eu vou continuar fazendo desse jeito, se você atender esse tipo de paciente, eu vou continuar atendendo esse tipo de paciente, e entender que, poxa, o que me diferencia daqui para lá, ou daqui de onde eu tô para chegar ali onde eu vou precisar de outras habilidades? Tempo e motivação. Só. A gente discutiu isso em outros episódios, né? A gente tem a capacidade de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. O que diferencia tempo e motivação. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre o que é lifelong learning e por que a gente estuda. Né? Porque é o que o Foucault falou. Me parece, às vezes, que a gente está, muitas vezes, num fluxo de ficar consumindo informação e conteúdo por consumir, para se manter atualizado, mas, de fato, isso muda a nossa confiança no dia a dia, isso nos dá mais base para tomar melhores decisões, ou talvez a gente esteja com a cabeça tão cheia de informação, se sentindo culpado quando deixa aquela live passar, aquele vídeo a gente não vê, né? A gente, se não está vendo tudo o que está acontecendo de todo mundo que a gente acha que é importante, a gente sente até de fora. Então, será que não é pertencimento que mantém a gente consumindo conteúdo? E será que isso realmente está ajudando a gente da melhor forma que pode no dia a dia? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre como usar esse meio, essa porta que abriu, que é uma porteira, na verdade, para otimizar a nossa realidade no nosso momento de vida. Porque a gente também, apesar de receber muitos relatos muito incríveis de pessoas sentindo que fazem parte, que estão atualizadas agora e que elas não se sentem mais deslocadas, então, na nossa profissão, a gente recebe vários relatos de outras pessoas que falam que, pelo momento de vida, elas não conseguem acompanhar a quantidade de informação que vem e isso faz mal. Então, eu acho que a gente tem que começar a ponderar coisas do tipo, será que o quanto de informação eu preciso consumir? Será que consumir mais me ajuda? Ou será que eu preciso consumir um pouco, parar, refletir e aprofundar em algumas coisas? Uh, será que o que a gente faz de pedir opinião para pessoas ali que são referências para a gente é peer learning? É esse aprendizado por pares de verdade, aquele aprendizado onde você tem um colega que você conhece muito bem, eu sei muito bem como o Foucault atende, ele sabe como eu atendo. Né? E às vezes, se ele me vê atender, ele consegue me dar um toque de coisas que eu não vi e vice-versa. Isso é peer learning. Né? E isso é peer learning. Eu conheço a pessoa, eu sei como ela enxerga as coisas, eu sei as capacidades dela, pontos fortes e fracos, eu conheço bem ela. E aí eu vou ter de fora a capacidade de dar uma direcionada que talvez ela nunca perceba. Uhum. Não, isso é muito legal que você falou, né, Rafa? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala muito desse processo de estudo, né, do peer learning que você está falando, ele está muito relacionado a estar mais próximo do que você imagina, né?
Então, obviamente que a gente pode consumir uma coisa parecida, mas esse processo da discussão é uma coisa que eu sinto particularmente que foi um dos maiores motivadores que me fez ser o workaholic que eu sou hoje, porque eu comecei a encontrar muitos grupos de pessoas interessantes que estavam nessa mesma direção de querer saber mais, entendeu? Então era assim, pô, você viu aquele conteúdo? E para essa discussão acontecer de forma tão intimista, você precisa de literalmente intimidade mínima com a pessoa, e uma pessoa que você fala assim, cara, não tem nada a ver do que eles estão falando, né? Então, eu e o Caio, a gente tinha um ritual de toda quinta-feira ir pro bar no nosso querido Brewdog, para realmente fazer essas loucuras de falar assim, meu, o que está acontecendo aqui, ali? Eu diria que se a gente soubesse que existir, a gente teria um podcast, já poderia ter começado naquela época, toda quinta-feira no bar, que ia sair um monte de reflexão, que ia ser ótimo estar escutando hoje, né? Então eu acho muito importante ter uma situação que ela é menos formal, para isso acontecer de uma forma mais agradável, né? Particularmente, o Rafa e eu, a gente vira e mexe, grava podcasts em horários bem retardados, eu diria, e para a gente é meio natural, e a gente não se importa grandes partes das vezes, porque fala assim, ah, tem que gravar, a gente bate um papo, mas tem muitas vezes que a gente conversou e fala assim, porra, isso aqui poderia ter sido podcast, né? Porque a gente é meio natural todo esse processo, porque o podcast do Fisiortopedia, eu considero ele de certa forma interessante, porque eu e o Rafa, a gente tem uma conexão interessante, a gente sabe todo o raciocínio, né? De um do outro, sabe o ponto forte, ponto fraco, e a gente consegue aliar muito disso. E eu acho que isso pode acontecer em diversas outras situações do dia a dia, e vocês precisam encontrar, né, outras pessoas aí, que depois, quando tá cada um para o seu canto, vocês consigam literalmente fazer da forma que vocês acham mais legal, né? E isso é muito legal, né, Rafa? Porque a gente, de certa forma, nunca presencialmente trabalhou junto, né? Então isso vale bastante a pena. Isso me lembra muito uma reflexão de uma entrevista que o Yuval Harari, na verdade, foi entrevistado pelo Mark Zuckerberg. Acho que a gente assistiu junto isso até. E Oh, que aí fofo. ele estava refletindo, que fofo, ele estava refletindo sobre a mídia social, né? E foi uma discussão até interessante de ver, porque é interessante, eu não vou opinar aqui, mas assim, a função original das mídias sociais era conectar as pessoas em grupos, né? E pessoas em grupos por afinidade, para que essas pessoas pudessem, elas estavam sozinhas muitas vezes, isoladas de grupos de pessoas que pensam parecido, mas elas conseguiam romper uma barreira geográfica, encontrar pessoas que pô, têm valores parecidos, pensam parecido, gostam de coisas parecidas e elas podiam se conectar em grupos, né? Essa era a proposta inicial das mídias sociais. Eu acho que talvez isso pudesse ser resgatado de uma certa forma, né? Porque, de fato, a maior parte do teu aprendizado não vai vir de uma pessoa que não te conhece, mas vai vir de uma relação constante de reflexões de pessoas que se conhecem, né? E que têm intimidade com você, muitas vezes, de te falar quando você está certo, quando você está errado, enfim, vão juntas cavocar informações e ver o que está acontecendo, né? Eu acho que talvez esse seja o tipo de relação mais frutífero entre humanos que a gente possa ter, né? Pessoas vivendo em comunidades, né, constantemente. E eu acho que, de novo, existe essa brecha no digital, existe essa possibilidade, né? A gente só talvez tem que achar e construir esse senso de comunidade de uma forma diferente, né? Porque hoje, do jeito que ela acontece, a gente acaba centralizando muito, né, em pessoas ou informações que acabam muitas vezes sendo ótimas, mas deixam a gente muito superficial. E falta, a gente precisa ficar balanceando, né, entre aprofundar, ficar superficial, discutir, refletir e depois aprofundar, ficar superficial. Se a gente só fica num dos cantos, a gente acaba não desenvolvendo tudo que a gente poderia desenvolver com isso, né? Isso é muito legal, porque ele reflete um pouco do que a gente chama de especialista, né? Então, eu acho que nessa hora que você não é um pesquisador, você é um clínico generalista, você tem que entender, assim, quais são os assuntos que eu quero me aprofundar, estudar um pouco mais a fundo, ou eu quero realmente deixar nessa superficialidade e acompanhar, né? Eu dou um ótimo exemplo do meu mestrado, porque eu defendi ele em 2016, né? Publiquei esse ano, recentemente, né? Mas aí, outras coisas. Só que eu me mantenho atualizado do assunto do meu mestrado até hoje, simplesmente por eu colocar uma busca
que facilita que o Google Alerts me mande os papers sobre o assunto, né? Leio todos? Não, mas eu sei mais ou menos, eu sei pontuar dentro do paper onde está mostrando e vendo se tem alguma coisa do cenário mudando. Porque aí depois eu conseguiria voltar alguns pontos e aprofundar para realmente conseguir puxar de novo o assunto de uma forma, numa qualidade interessante, né? Então eu acho que tem isso, né? Assuntos de interesse, você pode ficar mantendo no radar para você poder aprofundar em situações que você precisa. Porque uma das coisas que naturalmente a gente fez dentro do Long Life Learning, Lifelong Learning, está relacionado um pouco assim, eu estou sempre olhando o cenário, né? O Rafa sabe muito bem que o quanto que eu mando de paper para as pessoas, sem eu ter lido, mas muito porque eu fico dando uma olhada no título, no resumo, vejo o quanto interessante pode ser, dá para você saber com aquela cara se aquilo pode ser realmente diferente ou não, né? Então tem uma maturidade que eu treino isso desde que eu me entendo por profissional, né? E é um treinamento mesmo, né? De você bater o olho, ver alguns pontos específicos para saber se aquilo realmente é muito interessante ou não. E aí nessa peneira, ela já seria a peneira para depois você guiar quais estudos que eu vou ler por completo. Porque não dá para ler tudo por completo, né? Essa que é a grande real. Então, dentro desse processo, eu acho que é legal levantar um desses aspectos, aí eu vou pedir para o Rafa até finalizar isso, senão a gente se estende mais aí. Então, acho que é isso. Já que a gente começou falando de autonomia profissional, eu acho que a gente talvez tenha que repensar o motivo pelo qual a gente busca conhecimento e a gente aprende, porque agora ele está na nossa porta, né? Antes existia uma dificuldade de você, tinha que esperar um curso acontecer do seu assunto de interesse e ia acontecer numa cidade próxima, ou você tinha que viajar para ele acontecer. Então, assim, não era fácil você obter esse conhecimento, mas você podia obter por artigos ou livros, mas né, também não era tão fácil assim, existiam várias barreiras, mas estava lá. Existia uma porta, mas ela não era tão fácil assim. Agora, ele está literalmente, né, na distância da tua mão. Você pega o celular, entra nas mídias e está lá o conhecimento. Mas a questão é, com a facilidade e aproximação desse conhecimento, a gente entra no paradigma do admirável mundo novo. O problema agora é o excesso de informações, né? E aí eu acho que a gente tem que refletir sobre para que a gente usa isso. Eu concordo, eu também sou igual o Fulco, eu gosto de saber muito sobre muita coisa, eu gosto de ficar sabendo o que está saindo sobre várias coisas, mas é preciso ter uma flexibilidade de estratégias quando você quer se atualizar ao longo do tempo e um objetivo, né? Então eu faço isso porque a gente fica sempre antenado, sei mais ou menos para onde as coisas estão indo, mas em alguns momentos eu consigo aprofundar, eu consigo ler, eu vou escutar diferentes, né, pessoas com diferentes opiniões, depois eu vou discutir com alguns colegas, vou ter minhas opiniões, vou desenvolver opiniões sobre, depois eu vou tentar aplicar aquilo. Então, assim, vamos lembrar do porquê que a gente estuda, né? Parece que hoje a gente hoje consome conhecimento, estuda por estudar, né? Para sentir que a gente faz parte da comunidade de pessoas, de profissionais que está atualizada. Mas o que é estar atualizado? Né? A gente estuda, na verdade, para conseguir oferecer o melhor caminho para o nosso paciente. É para isso que a gente estuda. E aí a gente tem que se questionar sobre o quanto esse excesso de informações e a forma como a gente está consumindo, de fato, muda algo do que eu estou fazendo. Porque se eu estou todo dia, o dia inteiro consumindo informação e eu atendo exatamente da mesma forma, eu não estou mudando nenhum processo de decisão, não estou propondo novos caminhos, então talvez eu não esteja estudando de fato. Isso não é lifelong learning, né? Isso é o saber ou ficar atualizado de muita coisa, mas não necessariamente adquirindo novas habilidades. Eu acho que esse que é o ponto. A gente estuda para adquirir novas habilidades que vão mudar o mundo real, são necessárias no mundo real para produzir mudança. Então, talvez essa seja a grande reflexão, né? A gente nunca teve tão próximo da gente tanta coisa, e aí quando bateu na nossa porta, a gente tem que parar e pensar se isso está me ajudando ou não, e a gente tem que relativizar, porque não é dicotômico, não é sim ou não. Putz, eu preciso saber mais sobre esse assunto. Para isso, tudo bem ser superficial, mas eu preciso adquirir novas habilidades, e para isso, talvez eu tenha que ir para lá e para cá e para cá, mas eu preciso ganhar confiança e entender melhor em que contexto usar, e talvez para isso eu preciso me aproximar de outras pessoas, preciso desenvolver uma cultura de peer learning, né? E talvez para isso eu precise sair da minha área, eu preciso estudar coisas que não tem nada a ver com a minha área. Então, eu sempre
apesar de ter sido empolgado, estudado muito, sempre fico antenado com muita coisa, para mim sempre foi muito claro os motivos pelos quais eu estudo. Talvez até por isso seja fácil manter a cultura. Uhum, Normalmente eu tenho objetivos muito claros com isso e objetivos no mundo real. Não é saber por saber, não é saber para pertencer a um grupo de pessoas que sabe, mas é saber para adquirir habilidades que vão me ajudar a fazer coisas diferentes na prática, né? E não só para atender, mas para tudo, né? Para gestão minha pessoal, gestão de produtividade, gestão financeira. Eu acho que talvez a gente precise repensar um pouco a função do saber hoje em dia, né? Porque saber para falar que pertence, ou só para se sentir que pertence, para mim é algo muito vazio. uhum. Não, perfeito, Rafa. Então, para finalizar, uma coisa só que eu queria pontuar é essa autonomia, ela vale principalmente para quando a gente está falando disso que o Rafa acabou de falar, que é estudar coisas de fora da profissão e trazer para o cenário da sua reabilitação, né? Então, se vocês separarem, grande parte das pessoas que são grandes nomes aí da fisioterapia, eu diria, tem muitas coisas que eles trazem de outros cenários, de outros temas, né? Esse processo de educação que a Ana Maria tanto fala, o quanto que ela pode ser transferida para uma educação em dor, né? Para esse processo de autonomia realmente do paciente. Se a gente não sabe cultivar a nossa autonomia, como que a gente cultiva a autonomia do outro, né? Ao mesmo tempo, como que a gente não conhece nossas emoções e como lidar, e a gente quer fazer isso com o nosso paciente dentro dos aspectos biopsicossociais, né? Então, são várias reflexões aí que a gente joga. Vou encerrar por aqui. Rafa, posso encerrar? Por Se favor, me permite, senão a gente vai ficar eternamente. me permita. Então, agradeço para todo mundo que escutou. Tenha uma boa semana aí. E aí, deixem seus comentários no nosso Instagram, marquem a gente aí para a gente poder entender o que vocês estão aproveitando aí desse nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.